tarde. Estamos aqui para a nossa entrevista da revista O Trampo Musical. Eu e Rafa estamos hoje com uma convidada ilustre que vai falar um pouco sobre música e experiências internacionais, pesquisa também. Mas aí eu vou passar já a palavra para ela poder se apresentar. Júlia, por favor, faça as honras. Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Oi, queridos, muito obrigada. Obrigada pelo convite para falar aqui, para trocar essas ideias que a gente já vem aí se encontrando em algumas ocasiões e já começamos a trocar. Então, eu me chamo Júlia Donley, eu sou flautista, né, nascida em Peruíbe, no estado de São Paulo. E né, estudei em São Paulo, me mudei para São Paulo aos 15 anos, comecei a estudar na antiga ULM, que é hoje em dia a EMESP, e toquei nos grupos Escola tradicional jovens. de música aqui de São Paulo, né? Uma grande, Exatamente, tradicionalíssima escola de música. exatamente. Grande escola pública de música, de ensino, né, de música popular, de música erudita. Estudei na EMESP muitos anos, fui aluna de vários professores lá de flauta e também, enfim, fiz todas as práticas de conjunto que eu pude, toquei choro, toquei um pouco de jazz, que não deu muito certo. E depois eu estudei na Unesp, né? Fiz a minha graduação na Unesp. Toquei várias orquestras jovens, como eu já disse. Depois toquei na Orquestra Experimental de Repertório, né? Que na época tinha esse título, não sei se ainda tem, de uma orquestra semi-profissional, né? E também, assim, durante a época da faculdade, um pouco depois, eu fiz bastante cachê na USP, na USESP, fiz alguns cachês no Teatro São Pedro, enfim, naveguei um pouco aí nesses meios orquestrais, né, de São Paulo. Fiz o meu mestrado em performance na Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do Maurício Freire, que é um grande flautista. Fiz um mestrado sobre as obras sinfônicas do Villa-Lobos Capículo. E foi isso, fiz uma análise interpretativa desse material, do Villa. E aí eu vim para a França, né? Fui da academia da USESP, eu tô cortando uns pedaços, né? Fui da academia da USESP, fui aluna da Cláudia Ribeiro e da Fabiola Alves, né? Então, flauta e piccolo. Fiquei lá 1 ano e meio. E aí depois eu fiz uma prova e vim para a França para estudar em 2 conservatórios, né? De flauta e de piccolo também. Fui aluna do Philippe Pierlot, que é o antigo recentemente aposentado primeira flauta da Orquestra Nacional, da rádio, né, daqui. E fui aluna também do picolista da Ópera de Paris, que é o Pierre Dumas. E isso foram os meus 3 primeiros anos na França, e aí agora enganchei aí uma carreira de pesquisadora, indo aí para as questões mais da relação de música com sociedade. E é isso, estou quase comemorando 6 anos de França. O bichinho da pesquisa te picou, né? Exatamente. Boa tarde, pessoal. Júlia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua trajetória, né, de estar na performance e ir para a pesquisa, né? Porque é uma trajetória que eu estou passando também, muitos músicos passam, e ainda mais a gente fazer um trabalho ligado à sociologia. Queria saber de você, como é que foi essa mudança, né? Então, para eu chegar assim no meu objeto de pesquisa de hoje, né, que a gente vai falar daqui a pouco, eu fiz alguns caminhos assim percorridos. Então, eu sempre tive um interesse bastante grande assim por questões históricas. Sempre fui interessada em conhecer um pouco mais desse escopo, né, desse contexto histórico temporal da música. Sempre tive um apego bastante forte assim com a leitura. Então, assim, foi um caminho razoavelmente natural no sentido de buscar informações não estritamente, né, relacionadas à performance. Eu sempre tive um pouco esse interesse assim pelo contexto social, histórico das coisas que eu estava estudando, das obras, dos compositores e tal.
E então essa transição, assim, ela na verdade ela aconteceu de maneira razoavelmente natural, no sentido de que o meu mestrado aqui na França tem um viés bastante sociológico, mas assim tinha também uma envergadura histórica, né? Então o título assim, né, do campo do trabalho era de musicologia e história, né, da música. Então a coisa foi assim meio que se encaminhando de maneira lenta e gradual para chegar no que está hoje, assim, que é uma perspectiva mais sociológica mesmo, né? Mas enfim, uma construção assim progressiva. Muito legal, Júlia, você compartilhar um pouco dessa jornada dos processos de pesquisa, porque a gente aqui no Trampo, basicamente, é um grupo de pesquisadores da música. A gente tem algumas interfaces de fora, eu, por exemplo, venho da história, mas a gente tem esse olhar, eu acho que conversa muito com o eixo interdisciplinar, né? A gente fala muito de sociologia, fala muito de história, fala muito de antropologia, e é a olhar a música sob o seu prisma, digamos assim, essas concatenações com a sociedade, com a cultura, especialmente com o trabalho, né? A gente vem centralizando muitas as nossas investigações em torno disso, e a gente percebe alguns, digamos, limites e possibilidades de avanço. Quais são os limites que a gente encontra aqui no Brasil, principalmente? Tem muito a ver com a literatura que a gente tem disponível, que tem também muito a ver com o interesse que o tema foi tido nas universidades, na pesquisa propriamente dita. O que eu quero dizer com isso? Olhar a música fora da música, ou seja, fora do seu eixo técnico tradicionalmente visto, né, nas suas desdobramentos técnicos, desdobramentos formais, é algo que é pouco pontuado aqui no Brasil. A gente faz pouco isso. E o que coloca para a gente uma outra questão, que é a possibilidade de avanço, que é, de fato, estabelecer interfaces com novas possibilidades de referenciais teóricos, que é o que, em geral, possibilita que a gente possa investigar o nosso prisma concreto da música, não só bebendo na fonte da literatura brasileira, que realmente é muito escassa. E aí eu estou fazendo esse preâmbulo todo para direcionar a próxima pergunta, porque, assim, a gente percebe que tem uma interface de uma literatura sociológica francesa muito grande para a gente aqui. Principalmente, eu vou situar um autor que é o Menger. A gente trabalha muito Menger, e, sobretudo, um trabalho dele que é Retratos do Artista no Capitalismo. Não me lembro agora o título Artista exatamente. trabalhador. É isso, Fotos do Retratos do capital. Artista Trabalhador, exato. E assim, ele é a nossa principal interface aqui quando a gente quer tentar dialogar com a música e trabalho, ou arte e trabalho, para além do pouco acúmulo científico que se tem da própria literatura brasileira. E aí uma coisa que fica assim, de primeiro, que é uma curiosidade, mas também que seria interessante se você puder trazer para a gente, é situar assim, onde está o Menger, por exemplo, para a literatura francesa, para a sociologia das artes. Como vocês percebem a importância dele, em que pé de importância ele se encontra para vocês aí na França? E, bom, se puder falar um pouco disso, a gente já vai ser muito interessante. Legal. Essa pergunta é super importante porque eu, por outro lado, como eu comecei a fazer pesquisa aqui, né, e entrei no mundo da sociologia aqui, né, tinha pesquisa de performance, mas a pesquisa numa perspectiva histórica e sociológica eu comecei aqui na França, né? Então, essas literaturas estavam muito disponíveis para mim. E, ao mesmo tempo, eu tenho que correr atrás das literaturas brasileiras, né? Porque, enfim, muitas vezes as obras não comunicam e tal. Então, assim, essa literatura é uma literatura que chegou naturalmente para mim quando eu comecei a estudar. O Menger é uma das principais referências da sociologia do trabalho artístico na França hoje, né? Ele é realmente um pesquisador muito, muito importante que trabalhou com a questão da sociologia do trabalho artístico durante muito tempo.
que se abriu, né, para a sociologia do trabalho criador, que eles chamam do trabalho criativo, talvez, né, seja mais adaptado. E agora ele trabalha assim com temas muito grandes, porque o que acontece? O Menguer ele foi durante muitos anos professor e diretor de pesquisa na escola onde eu estudei, que é a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, e ele dirigiu muitas pesquisas lá, num centro de pesquisa que existiu na primeira década dos anos 2000, que se chamava Centro de Estudos da Sociologia do Trabalho e das Artes, né? Que foi fundada pela Raymond Moulin, que eu vou falar dela depois. E o Menguer, então, ele dirigiu muitos trabalhos nessa época, né? Inclusive os trabalhos assim bem importantes que seguem, né, nessa linha do Menguer, foi ele que conduziu as pesquisas, né, mesmo. E agora, atualmente, ele é professor no Collège de France, né, que é uma das instituições assim bem conhecidas aqui na França. E aí ele desenvolve uma pesquisa um pouco mais abrangente, então ele tem temas mais uma tentativa mais teórica, né, no sentido de realmente elaborar uma teoria sobre meritocracia. Então ele trabalha com sociologia dos esportes, sociologia do trabalho artístico, sociologia de classes elitistas, do tipo matemáticos e tal, né? Então a pesquisa dele foi realmente crescendo, ganhando uma amplitude assim bem larga, né, atualmente, e cruza vários países e tal. Então, realmente é uma referência maior aqui para a gente, né? E não simplesmente pelo retrato do artista trabalhador, mas por obras que ele publicou antes e depois. Se a gente tiver um tempo, até gostaria de falar um pouquinho, citar um pouquinho as obras dele. Mas antes de falar disso tudo do Menguer, só para eu para construir uma linha assim do que a gente costuma usar aqui, né, na sociologia das artes, do trabalho artístico na França. Tem hoje em dia, assim, a gente pode falar que na sociologia das artes e da cultura existem 3 correntes principais, né? A primeira corrente é a corrente do Becker, né, que não é francês, que é dos Estados Unidos, né? E que tem essa ideia, assim, né, de que a produção artística ela se organiza realmente em redes de cooperação, né, que são formadas aí por diversos atores, né, que têm determinadas funções dentro desse meio artístico. E ele fala, né, realmente que o Becker vai falar que existe um grau muito grande, né, na divisão do trabalho artístico. Então, é um trabalho que realmente é bastante calculado, dividido, e aí ele usa o exemplo da indústria cinematográfica, né, de Hollywood e tal. Então, para desenvolver essa rede de cooperação, né, o Becker vai trabalhar com essa noção da interação, né? Então, daí que a gente fala, né, que é uma sociologia interacionista, e ele vai trabalhar com o conceito de mundos da arte, né? Então, uma ideia realmente de que existe uma rede que vai do luthier até o músico, do fabricante fabricante da estante, do fabricante da câmera. Então, todas as pessoas, até a pessoa final, né, que é aquela que produz propriamente dito o produto artístico, tudo isso para o Becker faz parte dessa rede de cooperação, né? Essa é a primeira linha, assim, né, que deu origem a muitos trabalhos aqui na França. Aí depois vai ter a linha do Bourdieu, famoso, né, que aí já é uma visão um pouco mais estruturalista, né, da questão do campo artístico, né? Então, essa produção artística, ela é realmente fundada em relações de poder, de dominação e de luta, né, que estão colocadas aí na sociedade através de determinadas determinações sociais, né? Então, existe essa questão para o Bourdieu de grupos que estão ali o tempo todo lutando para legitimar a sua prática, o seu gênero musical, o seu estilo musical ou artístico, né? Tô falando de música aqui, tô indo embora. Mas, enfim, isso tudo para o Bourdieu é uma questão realmente da distribuição num campo que tem essas questões de força, de atração, de luta, né? Que estão sempre colocadas. Então, para o Bourdieu, essa questão do campo ela é super importante. E aí vai vir a Raymond Moulin,
que foi a orientadora do Menguer, né, no mestrado dele, enfim, com quem ele estudou e ele deu continuidade ao trabalho. E essa socióloga, que é da mesma geração do Bourdieu, ela vai falar, não, gente, não é bem isso aí não, vocês estão esquecendo de um negócio muito importante, que é a oferta e a demanda. E aí a Raymonde Moulin vai falar de mercado. É ela que vai introduzir a ideia de mercado, né, na sociologia das artes, né, e consequentemente do trabalho artístico. Então ela vai dizer que realmente existe uma ideia de status do artista, né, e da condição, consequentemente, do artista, que vai se evoluindo com o tempo, e isso tudo vai ser baseado nessa estrutura de realmente como o artista consegue se posicionar na sociedade, o quanto ele consegue legitimar a prática dele, e a partir disso, e a partir dos contextos históricos, evidentemente, como é que ele vai conseguir propor a produção artística dele dentro de um mercado que tem mais oferta do que demanda, né? E basicamente a Raymonde Moulin vai trabalhar muito com a pintura, né? Mas aí o Menguer depois vai pegar esses trabalhos dela e vai realmente expandir bastante, né? E aí o Menguer continua realmente nessa terceira via, que é de verdade uma terceira via. Muito bom. E que vai trabalhar com essa questão, né, do mercado, enfim, né, da produção artística subordinada à oferta e à demanda, né? Enfim, Posso aproveitar para... vai, manda ver que eu tô falando muito. Não, não, fica à vontade. A ideia é justamente essa, para a gente aprender e ter essa... Acho que situar um pouco para a gente, isso é fundamental, né, Júlia? Porque, pelo que eu estou entendendo, por mais que eles estejam no campo da sociologia, me parece que é uma abordagem bem interdisciplinar aí. A coisa aqui, para nós, aqui é muito seccionado, né? Então, você tem os programas, são muito específicos, programa de história, programa de música, programa de sociologia, programa de educação. E, pelo que eu estou entendendo, essas fronteiras no campo artístico aí na França, elas são mais diluídas, né? Eu não sei se você puder comentar um pouquinho isso, mas antes eu também queria tentar entender um pouco, assim, parece que o tema da arte ele tem uma urgência aí muito maior, né? Assim, não no sentido de comparar com relação ao Brasil, mas que eu digo, você tem parece que um campo bem consolidado de produção científica nesses termos, né? E aí você falou um pouco da interação com dessas três linhas, né? Do Becker, do Bourdieu e da Moulin, e um pouco como essas interfaces se interagem, não só no aspecto artístico imanente, mas assim a relação com oferta, demanda, a dimensão cultural, econômica, política, né? Então, assim, se a gente pudesse colocar, num certo sentido, essas pesquisas, elas encontram uma aderência, me parece que não imediata, mas elas estão muito bem ancoradas com o problema da sociedade, em algum sentido, né? Não sei se você pudesse comentar um pouco esses dois pontos, essas percepções, o que você acha disso? Assim, eu tenho a impressão aqui, né, do que eu tenho visto, porque a gente está falando disso, mas essa sociologia, ela é uma sociologia já, assim, dos anos 70, né? Então, já nessa época existia uma discussão muito grande com relação ao papel das artes e da cultura, né, dentro da sociedade. Eu acho que isso tem uma ligação com o fato de que a cultura e as artes foram bastante institucionalizadas na França depois da guerra. Quer dizer, sempre foi institucionalizado, né? Desde o rei. Desde o Luís XIV já era institucionalizado. Mas veja que, assim, existe uma evolução nesses processos e por mais que o músico ou o artista, né, em algum momento tenha entrado nessa dinâmica de mercado, o Estado e as instituições públicas, né, financiadas pelo Estado, elas sempre estiveram ali meio que mantendo, né, as produções artísticas. Então, eu acho que isso também traz para dentro da discussão acadêmica as produções culturais e artísticas, né, porque elas viram
vira uma questão de política pública mesmo, né? Vira uma questão de discussão nesse sentido. E aí também a gente pode falar assim da questão dos anos, né, do maio de 68 aqui, né, onde a parte assim da crítica artista ela foi bastante forte. Então, assim, realmente existe uma mobilização das, né, não sei se a gente pode falar em potências, mas assim, das reivindicações culturais e artísticas em períodos muito chaves, né, na França. Nem, enfim, antes e depois também, mas acho que 68 é uma referência bem boa. Então, como posso dizer, são representações muito fortes dentro do mundo social, né? Então, acho que por isso até que as artes têm essa amplitude, né? E eu acho que também, se eu posso completar, eu acho que também é porque as artes elas revelam uma dificuldade, né, de interpretação para o mundo das ciências sociais. Então é um desafio você tratar desses assuntos. Inclusive tem um artigo do Menguer que ele fala sobre a forma como o Durkheim, que é um sociólogo praticamente o pai da sociologia aqui na França, né, que é uma referência bem forte. Então, como é que o Durkheim vai meio que às vezes entrar nessa tentativa de analisar a arte como uma produção e um fato social, e como é difícil essa produção e como às vezes ele cai em certas alegorias ou até em contradições, porque realmente a produção artística ela tem esses dois vieses, né, que ela pode ser ao mesmo tempo um material de mobilização coletiva, né, e despertar valores de mobilização coletiva nos indivíduos, né, e ao mesmo tempo ela pode ser uma vertente de potência do indivíduo enquanto indivíduo, né. Então, essa dicotomia assim, das manifestações artísticas, eu acho que é uma coisa que desperta muito interesse nos cientistas sociais aqui na França. Júlia, agora falando um pouco sobre essa questão, né, que a gente tem esse grande expoente, né, sociólogo, pensador da música aí na França. Aqui a gente enxerga um pouco dessa dificuldade de uma produção acadêmica, dela chegar, né, realmente o trabalhador músico, performance que está lá dentro da orquestra, né, como um proletário. Como é que se enxerga esse movimento na França, de onde que a gente tira esse nosso conhecimento de pesquisa dentro de uma universidade e consegue colocar ele na prática, tendo esses grandes, né, sociólogos como apoio, né, de divulgação de todo esse pensamento crítico. Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, Rafa, mas se eu entendi, você quer saber como é que essa produção pode chegar no mundo da produção, é isso? É que chegar no mundo da performance do Da músico. performance. Uhum. É isso. Eu acho que a gente está fazendo esse movimento, né? Inclusive, eu acho que aqui na França, não necessariamente o campo de produção da performance está estritamente ligado ao campo de produção da pesquisa, né? Muitas vezes a gente está fazendo pesquisa e não tem muito a ver, assim, não tem muito a ver, não circula, né, a informação. Uma das pessoas que eu tinha pensado em falar e que eu acho que faz bastante essa ligação, vou aproveitar já para falar dela, é a Hyacinthe Ravet, né, que é uma socióloga já de uma geração depois, né, do Menguer, e que continuou estudando orquestra, mas que se manteve, enquanto socióloga, conseguiu se manter dentro da Universidade de Música e Musicologia, né, da Sorbonne. Então, ela fez essa ligação de maneira muito, muito interessante, eu acho, porque ela consegue manter uma ligação, uma comunicação, né, entre a produção musical e as reflexões sociológicas, né? Então, ela até reivindica uma disciplina que ela chama de sociomusicologia, né? Então, que é algo que mobiliza os métodos e as ferramentas da sociologia para estudar o objeto música, né? Então, ela trabalha com essas questões, assim, enfim, com várias outras, né? Ela trabalhou muito com a questão de gênero, mas numa perspectiva bem beckeriana, que foi aquele que eu falei no começo, né? Bem interacionista,
né? Ela vai trabalhar com as questões das negociações, das cooperações, dos conflitos dentro do mundo da orquestra, relações de poder com o regente ou com a regente, né? Então ela tem várias implicações aí com questão de gênero e interações, né? Sociais. Então, eu acho que ela é uma pessoa que realmente, uma pesquisadora que é muito importante nesse sentido, porque realmente conseguiu guardar uma conexão entre os dois mundos, né? Se a gente pode dizer assim, na linguagem beckeriana ainda. Mas aí no Brasil, eu acho que a coisa, o movimento está, querendo ou não, acontecendo, né? Porque a gente vê, pelo menos eu tenho visto, assim, que a maior parte dos pesquisadores sobre música são também músicos, né? E acho que isso é de fato, enfim, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, enfim, a gente pode falar sobre isso depois, mas eu acho que tem essa vantagem de realmente estar trazendo, né, as reflexões, os discursos, os questionamentos para dentro do mundo de produção artística. Eu acho muito interessante, Júlia. Eu concordo com você. Eu vejo que tem potência e tem limite essa questão de nós músicos partirmos para analisar essa questão. Porque, em geral, a gente tem visto algumas coisas. E aí, falando um pouco até da minha trajetória, assim, como eu não sou filiado a um programa de música, sou de um programa de história, em geral, os congressos que eu participo são da área de sociais. E todos os programas, todos os congressos que propõem o debate sobre o trabalho, já existem, digamos assim, categorias tradicionais do trabalho. Então, é o operário, ou é aquele perfil de trabalho que hoje se discute muito sobre os perfis flexíveis do trabalho, só que a esfera artística, eu acho que esse exemplo que você trouxe do Menger comentando Durkheim é muito interessante. A esfera artística ela é tão desafiadora de análise que ela, acho que por vários motivos, mas um deles, com certeza é esse, ela está fora um pouco do escopo da própria história, sociologia, economia, antropologia, psicologia, nessas investigações mais sociais, né? Então, por outro lado, a gente tem uma questão que é os programas de música pouco suscitam esse tipo de investigação, vem mudando, o que é muito bom. Vem mudando. E aí, assim, pagando, eu acho que a gente paga um tributo, mas a gente também transforma esse processo graças a muito ao trabalho que nós estamos fazendo, né? Assim, nós aqui fazendo pesquisa, pensando esses limites, né? Pensando em potencializar e ampliar esses limites, né? Sim, completamente. Eu acho que sobre isso assim a gente poderia falar de várias coisas. Voltando nesse ponto do Menger, que a gente estava comentando, né? O Menger é um cara que realmente produziu muito, é um pesquisador que tem uma produção imensa. E ele tem alguns pontos que eu acho que são fundamentais assim de serem colocados, na minha opinião, principalmente para a gente questionar, né, esse estatuto do artista na sociedade, né? O Menger tem, além do retrato do artista trabalhador, ele tem um livro que ele publicou algum tempo depois, que se chama Intermitentes do Espetáculo, Sociologia do Trabalho Flexível. E nesse trabalho, enfim, para fazer um parênteses aqui, né, a intermitência do espetáculo é um regime próprio da França, né? Tem aqui na França e tem na Bélgica também, com algumas diferenças, mas é um regime que permite aos profissionais do meio artístico de conduzirem o trabalho deles de forma flexível, né? Vamos usar o termo, sempre guardando a proteção social. Então, para fazer bem simples assim, praticamente grande parte dos trabalhos aqui na França são contratuais, né? Tem muito pouca informalidade. Então você tem contratos e, né, um determinado momento você, durante um ano, você pode ter, você precisa ter 43 contratos declarados
E tendo esses 43 contratos declarados, você abre os seus direitos ao regime da intermitência, né? Então, o que vai acontecer? Você cotiza para uma caixa própria, né? Não sei se chama caixa no Brasil, mas enfim, cotiza para um departamento próprio, né, da Seguridade Social, e aí você recupera essa cotização no ano seguinte, né? Então, assim, é um sistema de proteção social porque você tem direito a, enfim, seguro de saúde e tal, e você tem um salário mensal referente ao que você cotizou no ano anterior. E isso concerne não só os artistas de performance, né? Mas concerne também os iluminadores, cenógrafos, enfim, tudo isso. Então, é realmente uma classe que só está aumentando. E o Menguer vai estudar e vai publicar esse livro, que é um livro bem grande, assim, bem detalhado, onde ele explica realmente o regime da intermitência, ele, assim, quantitativamente, ele tem uma perspectiva bastante socioeconômica, né? Então ele vai usar bastante dado quantitativo para fazer as análises, né, das progressões da classe artística, tanto de salário, temporalidade do trabalho, enfim, tudo isso. E ele vai explicar esse regime da intermitência assim num tripé de sustentação, né? Quer dizer, ele vai tentar explicar por que acontece e como acontece ao mesmo tempo, né? Então, por que acontece? Porque existe uma necessidade de redução de custos, né? Então, o mercado está aí, não está podendo pagar não está podendo pagar artista para tocar só um mês para pagar o ano inteiro, né? Então, né, toda essa questão dos grupos de geometria variável, né, que vão entrar. Então, sei lá, um mês tem 40 músicos, outro mês tem 20. Isso estou falando de músico, mas enfim, pode ser em qualquer meio, né? Então, essa questão da redução de custos, que vai, né, atingir principalmente o empregador. O segundo ponto que atinge empregador e empregado, que é a flexibilização da organização de trabalho, né? Então, o próprio artista que vai ter esse desejo de não ter o horário fixo ali de trabalho dele e tal, e poder realmente organizar as temporalidades da vida e do trabalho da maneira como lhe convém. E o terceiro ponto que todo mundo costuma esquecer, né? Principalmente ali, eu acho que no retrato do artista trabalhador, ele fala muito da questão do artista como a vanguarda, né, da flexibilização do trabalho. Ele vai falar, gente, acho que vocês não prestaram atenção no que eu disse, mas olha, veja bem que o terceiro ponto do tripé é proteção das coberturas e garantias sociais. Então, o regime de intermitência ele só existe de fato porque existe esse terceiro ponto, senão não interessa para muita gente, né? E é de fato isso assim que vai mobilizar muitos artistas a quererem entrar nesse regime, né? Porque de fato você consegue se projetar, que seja de um ano, né? Mas você consegue se projetar num período um pouco mais longo e tal. Então o Menguer vai mobilizar muito isso, que eu acho que foi feita uma leitura um pouco rasa, né, da parte de vários pesquisadores, né, com relação à questão que ele publicou nesse livro pequenininho, né, que é o Retrato do Artista Trabalhador. Todo mundo fala, mas agora todo trabalho vai ser flexível, o artista, a culpa é do artista, não sei o que. Aí ele vai falar, não, peraí, a gente tinha tudo isso, mas a gente tem uma seguridade social aqui, não é bem isso não, gente. Então, acho que isso é um ponto importante, assim, para retomar, para não ser esquecido, assim, né? Que aqui na França existe uma atenção muito grande para a questão da proteção social. Não sei se eu continuo falando. Não, eu vou entrar com uma nova questão aqui. Não sei se Rafa quer falar alguma coisa também. Não, tá ótimo, pode ir. Tá, Pode beleza. ir. Não, eu acho importantíssimo a gente olhar esse aspecto, e como acho que muito da sua fala traz para a gente uma questão que é um pouco do que a gente está falando, no sentido de que como a pesquisa ela está muito ancorada nas necessidades concretas da sociedade em transformação. Aqui, como a gente está falando especificamente dos músicos ou da arte, como digamos,
essa reposição de questionamentos ela é intensa, né? Ela vem se transformando, ela vai acontecendo simultaneamente. Eu acredito que boa parte disso é em função de você ter. Vou botar nesse termo, apesar dele ser muito generalista, mas assim, políticas culturais muito mais endossadas à sociedade, de uma forma, né? Mas aí pegando esse gancho, eu queria tentar trazer um pouco, linkar um pouco a esfera da pesquisa com a esfera digamos ali, do trabalho na sua forma objetiva, né? Ali um pouco falar um pouco das orquestras na França. Queria te perguntar um pouco assim, você consegue perceber, estando aí, um pouco como o músico se coloca nesse sentido? Ele se enxerga como um trabalhador, ele se enxerga como uma pessoa que pode reivindicar direitos, a condição contratual dela coloca essa questão para ela na ordem do dia, ou não, ou são coisas assim muito ainda abstratas, em algum sentido, na esfera do trabalho. Então, eu vou aproveitar para já entrar no outro ponto que eu queria falar, porque eu não fiz pesquisa sobre orquestra na França, né? Toda a minha pesquisa é relacionada com orquestras no Brasil. Então, para não falar besteira, eu prefiro falar de quem fez realmente etnografias de orquestras francesas. E aí eu vou falar um pouquinho o que eles encontraram assim no trabalho deles, né? Senão eu estaria dando uma visão completamente enviesada aqui, dizer, eu conheço 10 pessoas que... Não, perfeito. Assim, Mas se você puder vai ser depois muito linkar um difícil. pouco até com a tua pesquisa, eu acho que vai ser interessante, porque são panoramas distintos. Sim, Mas sim. manda a bola. Então, acho que a primeira pesquisa que tem assim sobre essa questão do trabalho nas orquestras elas vêm mais ou menos todas assim no começo dos anos 2000, né? Tem 3 pesquisas bem importantes. A primeira é de um autor que chama Pierre François, que tem 2 prenomes, que fez a tese dele com o Menguer. Então, ele foi um aluno do Menguer que estudou, que terminou a tese dele nos anos 2000, e que estudou o movimento das orquestras barrocas na França, né? Porque o que acontece? Nos anos 70, aqui na França, com toda essa história do maio de 68 e tal, existe dentro dessa crítica artística uma tentativa de inovar, né? Desde os anos 70 existe essa ideia da inovação, da tentativa de fazer algo que fosse fora dos parâmetros propostos, das orquestras institucionalizadas e tal. E o movimento barroco ele vai vir contribuir para isso, porque existe aquela coisa da interpretação historicamente informada, né? Então você pega um regente que se interessa por música barroca, que monta um grupo e tal. Então o Pierre François ele vai estudar esse movimento numa perspectiva socioeconômica, então ele vai falar bastante de economia, né? De como funciona a economia financeira dessas orquestras e desses grupos, muitas vezes, né, que são razoavelmente instáveis. E ainda nessa perspectiva mais beckeriana, assim, ele vai falar das questões das interações dos músicos dentro desses grupos, né, e como é que muitas vezes eles precisam entrar em relações de negociação mesmo, né, para evitar conflito, porque não são grupos estáveis, né, então, assim, não é que você entrou lá e ganhou o seu, o seu lugar na orquestra e fica, né? Então, são artistas que estão trabalhando com essa questão da intermitência, que estão em constante negociação para manter o lugar deles ali, né? E aí ele vai falar realmente sobre essa perspectiva de ter o tempo todo que conduzir projetos de inovação, né? Para alimentar o mercado da música barroca na França, né? Então é uma perspectiva de realmente falar sobre músicos que estão ali tentando sobreviver dentro desse mercado e nesse caso vão ter uma condição favorável, né? E portanto serão engajados, mas mais por princípio do que por necessidade,
né? Mas que vão se engajar porque existe um engajamento coletivo ali nos anos 70, né? Uma necessidade de realmente se colocar politicamente, principalmente aqui na França, né? Então é isso, ele vai trabalhar com essa questão da expansão das orquestras no território e tal, e de como esses músicos conseguiram durante, sei lá, pelo menos 30 anos manter girando essa roda aí da música barroca, né, na França. O segundo trabalho que tem sobre isso já é uma perspectiva bem mais, eu não sei se eu posso falar bourdieusiana, porque ele não fala muito sobre isso, mas enfim, né, me parece uma análise um pouco mais estrutural e determinista, que é o trabalho do Bernard Lehmann, né, que saiu 2 anos depois, que é de fato uma etnografia das orquestras parisienses, né? E o Lehmann ele vai fazer assim realmente correlações bem interessantes entre o que é o trabalho na orquestra e o que é o mundo social, né? Então ele vai, por exemplo, produzir assim uma hipótese de pesquisa bem interessante, que ele vai dizer que as classes sociais do mundo social estão representadas dentro da orquestra, né? E essas representações causam muito conflito dentro da orquestra, justamente porque as relações de poder das classes sociais do mundo social estão invertidas dentro da orquestra. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Ele vai dizer, por exemplo, isso ele vai fazer entrevista, ele vai fazer pesquisa de campo e tudo, ele não tirou da cabeça dele, não. Ele vai pegar, vai analisar vários músicos das cordas, né? Então, os violinistas, os violoncelistas, principalmente, que vêm de famílias, né? Podemos falar burguesas, mas enfim, de classes dominantes, né? E que vão começar a tocar um instrumento justamente porque aquilo faz parte daquela formação, né? Cultural, artística, né? De uma classe dominante. Então, esses músicos vão entrar nesse meio do aprendizado, né, musical, muitas vezes, né, como forma de hobby, não sei como é que fala, e aí depois vão se engajar numa prática assim, né, mais profissionalizante, vão entrar no Conservatório Nacional de Paris e a ideia, assim, muitas vezes a expectativa desses músicos das cordas é de se tornarem solistas, né? E eles não se tornam solistas. E eles estão ali na orquestra, geralmente frustrados, porque estão na massa, tal, sei lá. A parte das madeiras são indivíduos já numa classe não tão alta quanto a das cordas, mas ali numa classe razoavelmente dominante, principalmente as flautas. São músicos ali que entraram nesse meio mais ou menos sabendo aonde já estavam pisando, então muitas vezes vêm de famílias que têm um capital cultural bastante avançado, assim, bastante conhecido, assim, né, conhecedor nesse meio, e são músicos que mantêm, de certa forma, o estatuto deles de classe dominante, porque eles continuam solistas, têm um salário maior, enfim, toda essa coisa. Aonde fica interessante são nos metais, porque a maior parte das bandas, aqui na França tem bastante banda, né? A maior parte das bandas na França estão no norte da França, que é justamente a região mais pobre e mais industrializada do país. Então, os músicos dos metais, eles são músicos que cresceram assim numa realidade completamente outra que o mundo social das orquestras, né? E eles vão ter uma ascensão social absurda, porque eles chegam, né, saem de classes sociais bastante baixas, a gente pode dizer, e eles chegam na orquestra com o estatuto de solista. Então, é nesse ponto assim que o Lehmann vai dizer que tem uma inversão, né, dos papéis sociais dentro da orquestra, enfim, depois a gente fala dos percussionistas também, que normalmente são os pianistas que escolheram ter trabalho, e aí virou percussionista, mas que normalmente também vem de famílias de músicos e tal. Então ele cria todo realmente
uma estrutura, né, de determinações ou de determinismos sociais que vai explicar a estrutura da orquestra e como isso como essas determinações sociais vão causar conflitos dentro da orquestra. E aí ele fala, por exemplo, que os violinistas vão tirar sarro dos trompetistas porque eles não têm cultura, porque eles não são, né, não têm conhecimento, leem jornal de esporte, enfim, tem toda uma série de detalhes, assim, de indicadores sociais que o Lehmann vai utilizar realmente para explicar essas relações de poder e de classe dentro da orquestra. Ô, Júlia, Já desculpa, vai. eu não queria pegar um gancho nesse ponto que você traz, essa análise do Lehmann, digamos, dessa contradição da inversão dos valores dentro da orquestra. Uhum. E aí, agora uma curiosidade que me surgiu, assim, porque aqui no Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, a gente teve eu não conheço algum trabalho que tenha, de fato, estudado isso profundamente, mas, assim, o quanto políticas públicas de inclusão social por via da música transformaram a malha de trabalhadores de orquestra aqui no Brasil. Então, assim, você teve um mecanismo de incentivo muito grande e que, de certa maneira, compôs uma nova lógica de trabalhadores dentro do mundo orquestral. Aí, na França, você tem, não sei se o Lehmann aborda nesse ponto, mas tem alguma política robusta nesse sentido que você conheça, ou tenha alguma similaridade com isso? Ainda não. Aqui tem Entendi. um projeto que chama Demos, que é um projeto feito o que ele é? Eu não sei se ele é sociólogo, mas é um gestor assim de políticas culturais que se chama Gilles, enfim, não lembro o nome dele, mas ele criou esse projeto que foi inspirado no projeto Guri, inclusive, e E é um projeto que tem por ambição de promover a prática de orquestra em bairros afastados, periféricos e pobres da França inteira. Né? Então, eles têm, assim, realmente muitos polos, né? Principalmente na região aqui de Paris, né? Da região metropolitana. E esses polos, eles têm uma relação com o polo principal, que é o polo na Filarmonia de Paris, que é onde toca a Orquestra de Paris e tal. Então, as crianças vêm, tocam na sala e tal. É mais ou menos um pouco a mesma estrutura do projeto Guri. Se não me engano, as crianças não têm aula de educação musical e tal. Acho que é realmente uma coisa bem voltada para a prática, né? Que faz um contraponto um pouco com os conservatórios aqui. Mas os dados, assim, tem um trabalho muito interessante que saiu no site da Filarmonia de Paris, de uma pesquisadora socióloga que chama Florência Dancílio, e ela mostra, né, nesse trabalho bem qualitativo assim que ela fez, como fala isso, que a entrada desses músicos aprendizes no mercado de trabalho ela ainda é praticamente inexistente, né? Por uma série de questões muito práticas assim, que são os músicos que vêm de conservatório, eles têm uma entrada, né, muito mais fácil, um acesso muito mais fácil à formação superior, né, que tem muito pouco, relativamente pouco aqui na França, né, Conservatório de Paris, Conservatório de Lyon e alguns outros conservatórios. Então, o funil, assim, aqui ele é realmente muito obtuso, não sei como é que fala, já não lembro mais. É bem apertado. É bem apertadinho, assim, então o afunilamento ele é realmente bem complexo, então mesmo com todos esses programas, assim, acaba que eles não têm uma aderência muito grande. Uma coisa que eu acho que no Brasil a gente tem observado, talvez a gente esteja observando pouco, é a questão das igrejas, né? Porque eu tenho a impressão de que, assim, as igrejas ajudaram muito, né, no sentido da formação e da prática dos músicos, né? E, assim, hoje em dia, se você olha para as orquestras em São Paulo,
tem uma porcentagem bem grande de músicos que aprenderam a tocar, que tiveram uma formação dentro das igrejas, principalmente evangélicas. Então, além do Estado, eu acho que é uma das instituições que está aí formando músico para caramba no Brasil, que não tem nada a ver com a França. Assim, a França, as especificidades são outras, enfim, a população, praticamente 40% da população é ateia, são outras relações assim com o mundo religioso que estão ligeiramente separadas assim da produção artística, né? Então, enfim, cada lugar tem as suas especificidades, mas aqui a questão da entrada no mundo profissional ela é bastante através dessa rede de conservatórios, assim, né? Ela é uma organização bem piramidal. Júlia, você falou sobre essa questão da inclusão, né, de músicos de uma classe social diferente, né, como acontece no Projeto Guri. Eu queria saber se você enxerga na França algum movimento também em relação às mulheres, inclusão de mulheres nas orquestras, a questão racial também, né, de negros na orquestra, e a questão também da pessoa com deficiência. Esse também é um problema brasileiro, né, que você deve ter enxergado, você fez sua pesquisa. Então, no final das contas, eu acabei parando lá. Eu tinha mais duas autoras para falar. Eu ia até falar de autoras mulheres, agora, que são os dois trabalhos que saíram, né, depois dos trabalhos do Pierre François e do Bernard Lema. A questão das mulheres, por exemplo, é uma questão que foi super, super abordada pela Yas Sant-Ravé, que eu falei agora há pouco, né? Que fez a tese dela de doutorado, que foi publicada em 2005, justamente sobre a questão das mulheres. O título é Artistas Musicistas, né? Então, a Ravé ela vai fazer realmente uma construção, também numa perspectiva beckeriana, né? Da construção da imagem da mulher, das representações sociais, do estereótipo da mulher dentro desse mundo musical. Enfim, ela vai começar a tese dela lá falando da Grécia Antiga, mas depois ela vai falar da questão, né, da construção da imagem da musa, né, de como a imagem da mulher ficou sempre relegada às imagens de inspiração, de, né, objeto a partir do qual pode se criar e não como um indivíduo que pode ele mesmo criar, né? Então, ela vai trabalhar com isso, ela vai falar das questões do aprendizado, né? De como muitas vezes as mulheres são, e os homens também, muitas vezes destinados a determinados instrumentos, né? Porque determinados instrumentos têm estereótipos ou são atribuídos a determinados estereótipos de gênero, né? E, Rafa, não sei se era isso a sua pergunta, mas estou falando. Não, tá ótimo, pode ir. E depois ela realmente vai partir para o mundo profissional, né? Passa por essa fase do aprendizado, depois vai para o mundo profissional, aonde ela vai entrevistar, né? Tem uma pesquisa bastante etnográfica, vai entrevistar mulheres para saber como é a trajetória profissional delas, né? E aonde o teto de vidro, assim, né? Começa a pegar, né? Aonde que realmente, a partir de onde elas não conseguem subir em determinados cargos. Então, ela vai ser bastante pioneira assim nesse tipo de pesquisa sobre o gênero nas orquestras, né? Tem uma outra pesquisa nos Estados Unidos, né, sobre a questão como fala isso no Brasil, do biombo, né? De como os biombos têm uma influência direta no recrutamento de mulheres musicistas, mas a Ravela vai falar assim de outros aspectos que são mais da ordem, né, da evolução da trajetória profissional das mulheres no campo da música, principalmente das orquestras, né? Ela não tem uma perspectiva racial, unicamente uma perspectiva de gênero. E agora, atualmente, ela está fazendo uma pesquisa que é uma pesquisa análoga a essa que teve nos Estados Unidos sobre a questão do biombo, e ela faz essa mesma pesquisa aqui na França para acompanhar, se não me engano, desde os anos 70, a evolução da participação de mulheres nas orquestras, no recrutamento, né, de mulheres a partir de orquestras francesas que começaram a adotar o uso do biombo nos testes, né, de recrutamento. Eu acho que a questão racial aqui na França, eu acho não, tenho certeza,
é uma questão muito subestimada, por questões razoavelmente óbvias, né, que estão aí colocadas, né? A França tem muitas colônias aí espalhadas no mundo e principalmente na África. Então, a questão racial é uma questão que infelizmente, ela é muito, como diz, não é nem que ela é relegada, é que ela é realmente ignorada de propósito, né? A França tem uma legislação onde você não pode declarar a sua cor, né, a sua raça. Então, independente de qualquer tipo de pesquisa que se possa realizar, todas as pesquisas têm esse entrave, que é você não poder utilizar esse dado da raça nem no questionário, nem, né, nos seus dados depois de publicação. Então, muitas vezes existem outros meios de obter, enfim, território, origem e tal, mas isso é um entrave assim, muito grande para a pesquisa sobre as questões raciais aqui na França. Eu não conheço nenhum trabalho de orquestra que seja feito sobre isso e a participação de pessoas racializadas nas orquestras na França ela é bem baixa. Né? Agora, recentemente, entrou um clarinetista negro na Orquestra Nacional da rádio, um clarinetista português, e ele é o primeiro clarinetista negro, quer dizer, ele é o primeiro músico negro da orquestra. Enfim, teve a onda, evidentemente, né, de asiáticos nas orquestras, mas, enfim, os asiáticos têm um outro estatuto, né, principalmente com relação à música aqui, que não é a questão das pessoas negras. E com relação às questões de... O que foi que você perguntou? Desculpa, eu esqueci. Pessoas portadoras de deficiência. Portadores de deficiência, eu não conheço trabalho sobre isso também não, Rafa. Eu acho que não tem, mas ao mesmo tempo, eu não sei qual seria a questão de acessibilidade, se seria deficiência corporal, eu não sei, acho que existe uma preocupação em manter acessíveis, né, os lugares aqui e tal, mas não sei se teria nem material suficiente, corpo de pesquisa para fazer uma pesquisa sobre isso. Recentemente aqui em São Paulo inaugurou-se uma orquestra para portadores de PCDs, né, portadores de necessidades especiais, né? PNE, na verdade, eu confundi a expressão. Mas isso também é um elemento que é muito interessante, porque é preciso que se olhe criticamente sempre esses processos, né? Quando não é uma oportunidade de alavancar uma questão de projeção, muitas vezes é atrelada a uma questão financeira, né? Do que efetivamente uma demanda que nasce de um processo de questionamento, de movimentação social e tudo mais, né? Júlia, eu vou encaminhar para o nosso final aqui, e aí eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que a gente teria muitas coisas para falar, mas a gente pode também projetar novos encontros, novas conversas. Eu vi que você levantou o dedinho aí e falei. Só queria falar uma coisa que eu não queria deixar passar em branco, porque eu Tá. falei 3 trabalhos de orquestra, que são trabalhos que foram feitos no começo dos anos 2000, e tem um último trabalho que eu acho que é muito importante falar, porque é um trabalho que foi publicado esse ano, que eu até comentei com você, Breno, que é um trabalho de uma pesquisadora, socióloga, que é também violista. E ela realmente fez uma etnologia das orquestras que ela mesma toca. E ela se chama Delphine Blanc como branco. É uma pesquisadora que vale muito a pena procurar, porque ela tem propostas muito interessantes de análise. E ela faz uma etnografia de vários grupos com vários estatutos institucionais diferentes, né? Então, ela vai pesquisar a Orquestra de Paris, né, que é toda estável, vai pesquisar orquestras barrocas, que são realmente instáveis para os parâmetros franceses, né, precárias para os parâmetros franceses, e ela vai articular essa questão, né, de como a organização institucional muda a formação do coletivo, né? E eu acho que esse trabalho ela levanta esse questionamento que é fundamental, né?
como se formam os coletivos das orquestras sinfônicas, né? Como é a vida coletiva dos indivíduos dentro de um ambiente e como a relação de trabalho, né? Porque no final é isso, a relação institucional de organização muda essas relações dentro da orquestra e muda e estabelece conflitos ou não, né? E bem brevemente falar que a conclusão assim dela, né? Ela estuda também umas orquestras associativas francesas e orquestras, por exemplo, como a Orquestra de Londres, né? Que são orquestras societárias. E ela faz análises bem interessantes sobre como cada regime institucional vai ter consequências diferentes nas práticas e nas relações de trabalho dos músicos, né? Então, por exemplo, como que os músicos da Ópera de Paris ou da Orquestra de Paris, que são estáveis e não precários, têm tendência a se acomodar um pouco mais, né, e a ter uma demanda assim de relação de trabalho bastante forte, né, e aí a gente não sabe se foi o ovo ou se foi a galinha, né, se a condição é boa porque eles pediram ou se é agora porque tá bom eles pedem demais, enfim. E por outro lado, ela vai falar das questões dessas orquestras societárias, né, que são orquestras que demandam um engajamento enorme, que os músicos são ultra engajados, mas que ao mesmo tempo os músicos têm um contrato de trabalho com salários variáveis, porque o salário varia de acordo com o número de produção que eles fazem, né? Então, a Orquestra de Londres, por exemplo, é obrigada a tocar da trilha sonora do Harry Potter até a Quarta de Brahms, assim, né? E isso faz com que, por exemplo, questões que a gente não falou, né? A gente falou de gênero, de raça e de deficiência, mas a gente não falou da questão da idade, né? Então, músicos mais velhos que não aguentam mais se engajar o suficientemente na orquestra, o que eles deveriam, né? E que vão, pouco a pouco, entrando em condições cada vez mais precárias de trabalho, porque não conseguem participar, começam a sair e tal. Então, ela faz uma análise bem interessante, assim, de como, né, de todos os prós e contras, né, de como essas coisas são vividas pelos músicos. E a conclusão dela, assim, desse trabalho é realmente que essa construção de valores que é bastante, né, oriunda desse maio de 68, né, de que a arte precisa ter uma produção urgente, né, e que tudo isso precisa ser precário e difícil e boêmio para que seja, né, importante para ela, é uma coisa que já não existe mais, e ela mostra no trabalho dela de que muitas vezes o mais importante seria de criar, ao invés de uma relação entre produção artística e precariedade, uma relação de produção artística e engajamento, né? Então, como manter artistas engajados e seguros, né, dentro da sua profissão. Enfim, acho um trabalho fundamental aí que acabou de aparecer, por isso que eu quis falar. Não, sensacional, porque você tem aí a dimensão viva da pesquisa muito bem concatenada com os processos tantos, né? Gênero, raça, condições físicas de portadores de necessidades especiais, a idade, que é um elemento que a gente identifica aqui no Brasil, gritante em muitos aspectos. E aí, nesse ponto, até falando um pouco de Brasil, e aí caminhando aqui para o nosso encerramento, eu vou fazer uma pergunta, que aí eu queria que você falasse um pouco assim, um pouco de você com relação como a ida à França, ou aí o processo de estudar na França, tendo um objeto brasileiro, que elementos você entende que foram potencializados você estando aí, na tua investigação, né? Aí se puder falar um pouquinho do que você investigou e tudo mais. E aí, depois você também falar um pouco assim, você encontrou algum tipo de interface com pesquisas na América Latina? Existe algum tipo de convênio ou incentivo de interlocuções com produções próximas ao tema, com outros pesquisadores da América Latina, qualquer coisa assim? Então, primeira coisa, com relação à França, primeiro que eu vi que a gente era precário, né? Eu não sabia. Eu não tinha sacado ainda. Não, porque realmente é uma condição naturalizada, né? Principalmente para a gente que é músico. De repente a gente pode até falar disso uma outra vez, acho que é um assunto que eu tenho
refletido muito, porque eu estou preparando, né, a minha pesquisa de campo no Brasil, né? Então, assim, como a gente, enquanto músico que começa a estudar música, naturaliza tantas coisas, né, que a gente perde, de certa forma, esse recuo, né, da perspectiva científica, né? Então, assim, para além das questões do, da distância do Atlântico, né? Realmente essa questão do fato dessa endogenia, né? Eu estava ali, então para mim aquilo era normal, né? Eu era bolsista, era normal. Enfim, estava escutando a entrevista que você me mandou com a Débora, né? E para mim era normal ser bolsista. Sempre foi normal ser bolsista em orquestra jovem, né? Como sempre foi normal, por exemplo, passar 3 anos fazendo cachê na mesma orquestra sem ter uma relação de trabalho razoavelmente fixa, né? Isso aqui na França não existe. Você não pode ter 3 anos de relação fixa com um grupo, tocando todo mês nele. Eles vão falar, por que você não contrata? Né? Então, assim, essa descoberta assim, foi a primeira descoberta para mim na França. Foi que eu comecei a investigar no mestrado, numa perspectiva histórica, o que tinha acontecido na reestruturação da USESP, né? E a princípio a minha pesquisa era sobre como o nível da orquestra aumentou, né? Como que existiram evoluções enormes, assim, né? Tanto na prática musical realmente da orquestra, quanto na prática orquestral no país. E no fim eu percebi que, na verdade, o grande drama, né, assim, dessa reestruturação foi que ela acabou com as condições de trabalho dos músicos durante 8 anos, assim, né? Ela precarizou completamente, com praticamente o aval de 2/3 da orquestra, né? Então, assim, como que as representações, né? Como as ideologias e os valores também, né? Conduziram artistas super renomados, com um nível incrível, né? Com um alto grau de competência, permitirem assim, né, que de fato essa precarização fosse colocada não como valor de precarização, mas como valores meritocráticos, né? Merecemos estar aqui e se não merecemos saímos porque realmente não tocamos o suficiente, né? Então esse foi um pouco assim para onde enviesou a minha pesquisa, que a princípio era uma pesquisa histórica musicológica, né? Durante o mestrado. E então acho que isso foi uma coisa que me ajudou bastante aqui na França, de realmente entender que existe um escopo, existe um material de pesquisa sobre precarização, né, precariedade e precarização, não só, né, na escala francesa, mas na escala global, que realmente precisa ser refletida. E aí, para falar um pouquinho, né, do que está rolando agora, comecei a fazer meu doutorado, né, aqui, numa perspectiva realmente sociológica, e a ideia é observar como, né, porque no caso da USESP, a reestruturação, a gente pode falar sobre determinados aspectos, que é uma reestruturação virtuosa, né, deu certo, né, os músicos estão ali com a CLT, tem né, uma programação razoável e tal, enfim. E aí, como outras reestruturações, às vezes encadeiam outros processos muito mais precários, como o caso, né, emblemático da Banda Sinfônica do Estado, né, que foi reestruturada até que ela acabou, né. Então, a ideia é realmente observar esses movimentos, essas dinâmicas, numa perspectiva da sociologia do trabalho, da sociologia das organizações, para ver realmente o que está acontecendo assim, nesses grupos, né, que continua acontecendo, porque, infelizmente, aí, ainda não terminou. É um processo vivo, né? Esses processos são processos miseravelmente vivos, né? Quando a gente começa a enlaçar essa investigação das transformações, como você colocou, necessidade de redução de custo, ampliação de vetores como renda, subvenção, como isso vai se estruturando, e ao mesmo tempo você tem na ponta ou
no lado mais precário ou mais vulnerável do termo, um profissional, né? Uhum. E esses cortes, essas interferências, eu acho que é muito rico isso que você falou. Dentro de uma própria orquestra, você tem níveis de adesão a um processo absolutamente, eu vou botar liberal, porque eu acho que ele se configura muito mais nisso do que também não é um nível agressivo do neoliberal que a gente vem enxergando por aí, mas Uhum. essa ótica do mérito, da individualidade, da promessa de que vai chegar a algum lugar. Então, Uhum. e o autorreconhecimento que se deprecia, né? Os próprios músicos não se sentindo merecedores daquele processo, ou seja, eles são alijados da condição de trabalho em função de uma ideia de que eles não são capazes e não podem pertencer àquilo, né? Uhum. Uhum. É muito duro isso, né? Sim. Mas, você quer comentar alguma coisa? Não, eu ia falar, eu acho interessante, porque às vezes quando você está fazendo a pesquisa, você se confronta a dados assim que você não esperava, né? Eu, por exemplo, eu estava com essa perspectiva bem assim, uma dicotomia entre os músicos coitados que não passaram no teste, foram, né, jogados para fora, não sei o quê. E aí, fazendo as entrevistas, assim, eu descobri que, na verdade, um terço dos músicos que realmente declararam que não queriam fazer o teste, né, que não fariam o teste, tinham, assim, subgrupos, né? Então, tinha gente, por exemplo, que já estava tão inserido, né, nas gigs da vida, né, fazendo gravação, tocava e na Jazz, e no Teatro Municipal, e na USESP, e na USP, aquela coisa assim, né? Então já tinha uma capilaridade tão grande assim no campo que eles falaram, cara, acabou de chegar aqui, colocou um projeto na mesa, assim, falou, vou fazer, vou acontecer. Muita gente não acreditou, né? Falou assim, imagina, daqui 2 anos o Cova sai, né? E vai acabar com esse negócio. Então, vou manter o meu negócio assim. Então, como também determinadas dimensões que são muito estudadas aqui, né? Que é essa questão da multiatividade, da pluriatividade, às vezes se tornou uma forma de segurança, né? Nessa corda bamba, se tornou uma forma de segurança dos músicos, né? E isso, assim, foi muito claro quando eu fiz a pesquisa. Então, tudo isso para dizer que às vezes a gente vai com várias, né? Com a nossa visão de músico, falando, eu vou achar isso aqui, eu vou achar isso aqui, eu vou achar isso aqui, né? E a gente está querendo mais confirmar nossa visão de mundo do que, né? Realmente tá aberto aqui o que a gente vai encontrar, né? E aí acabei encontrando isso e foi para mim bem revelador, assim, que às vezes a gente não tá sabendo tudo que a gente vai achar. O processo de pesquisa é fantástico por isso, né? A gente cria uma hipótese baseada nas experiências que a gente tem. E aí, a partir do momento que a gente entra para a investigação radical, aquela hipótese é simplesmente derramada, né? E aí a gente começa a Exatamente. ver outros elementos. Eu acho que foi muito bacana isso, você ter falado, inclusive, o fato, essa moção geográfica, né? Sair de São Paulo, ir para Paris e olhar o processo efetivamente e literalmente distanciada, né, Julia? Acho que foi muito Sim. bacana, foi muito bacana. Acho que as tuas falas, acho que elas enriqueceram muito em muitos aspectos aqui. Primeiro, mostra para a gente que existe uma infinidade de possibilidades investigativas, aí, pensando no que a sociologia francesa vem colocando. Estou colocando muito sociologia francesa, obviamente que você mostrou para a gente como tem matizes aí, não é uma Uhum. sociologia, né? Mas, assim, como é importante a gente estabelecer esses diálogos internacionais mesmo. Muitas vezes você tem grandes produções que estão fora do nosso escopo por vários motivos, né? Uhum. Mas, mais do que isso, também, como esse processo vivo de você, enquanto pesquisadora, consegue, em algum momento, contribuir para esse processo investigativo de fato e corroborar para que esse tema efetivamente comece a ganhar mais espaço para que a gente consiga cada vez mais investigar melhor, investigar de forma mais profunda, ter mais elementos para captar essas nuances. Uhum. Então, eu queria te agradecer assim muito pela tua fala.
Vou passar para o Rafa se ele quiser falar alguma coisinha, e se você quiser também fazer umas palavras de encerramento, fica à vontade. Júlio, eu queria agradecer a disponibilidade aí, e eu gostei muito das falas. Uma coisa interessante é que você está fazendo sua pesquisa na França, né? O seu objeto foi ao ZESP, né? Durante muito tempo, e eu estou fazendo também, de certa forma, à distância, porque o meu objeto está lá no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, então é muito legal ter essa perspectiva sua, né? De um objeto à distância e como que você pode trabalhar com ele. Muito obrigado pelas falas. É isso aí. Valeu, gente. Obrigada mesmo pelo convite. Acho que a questão da distância aí, já deixando para, quem sabe, a gente se encontra uma próxima vez, acho que é uma questão bastante importante para pensar, né? Como é que a gente, não só concretamente como é que a gente faz, mas a gente, enquanto músico, como é que a gente cria a distância, né? Não só do nosso objeto, mas das interlocuções que a gente vai ter, né? Como é que a gente acessa de maneira não imparcial, talvez não seja a boa palavra, né? Mas como que a gente acessa todos os lugares, sendo que a gente já tem uma inserção, né, dentro desse meio, a gente já tem pessoas de predileção, já tem amigos, já tem, né? Então, como acessar esse mundo de maneira não distanciada, mas, enfim, uma tentativa aí de recuo, acho que isso é uma questão que está na minha cabeça, então acho que é bom terminar com isso. Realmente pensar sobre ter a necessidade de explorar todo esse mundo, esse campo ou esse mercado, né, da maneira mais exaustiva possível, né? Acho que esse é o grande desafio, né, da pesquisa.